Hoje a gente vai mergulhar numa das pesquisas políticas mais influentes do Brasil, a pesquisa Quest. E mais do que isso, a gente vai analisar uma crítica bem forte que foi feita a ela. A ideia de que, talvez, ao focar em um certo tipo de debate, ela esteja deixando de fora o que realmente define a política no país. Para começar, essa citação do Pablo Ortelhado. Ela resumiu uma ideia que a gente ouve muito por aí, né? A de que existe uma maioria enorme, moderada, que acaba sendo silenciada no meio do barulho da polarização. Pois é, essa é a grande questão. Quem é de fato essa maioria? Será que ela está mesmo aí, só esperando um candidato de centro, uma tal de terceira via, para poder se manifestar? A análise que a gente vai ver hoje sugere que a resposta é bem mais complexa. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai questionar essa ideia da maioria silenciada. Depois, vamos entender o tal eixo político que estaria faltando na pesquisa. Em seguida, vamos analisar os próprios dados da Quest para mapear as tribos de eleitores e entender a batalha pelo centro. E por fim, vamos falar de uma desconexão bem curiosa de uma certa elite. Bom, vamos começar então por essa ideia de uma maioria abafada. A análise que a gente está usando como base aqui já começa batendo de frente com aquela primeira citação. Ela desafia essa noção de que a maioria está sendo calada. E o ponto central do argumento é o seguinte: segundo essa crítica, essa grande massa de gente não está em silêncio porque é prudente ou sofisticada. Ela está em silêncio porque simplesmente não está interessada no debate político. As preocupações dela são outras, mais ligadas ao dia a dia, à vida real, do que a grandes discussões ideológicas. Ok, e é aqui que a gente chega no coração da crítica. O argumento é que a pesquisa da Quest, pela própria forma como foi construída, acaba direcionando o resultado. Como? Usando uma régua só, uma única dimensão para analisar um espectro político que seria muito mais complexo. Para a gente entender essa crítica a fundo, a gente precisa conhecer uma ferramenta chamada diagrama de Nolan. Ele basicamente diz que política não é uma linha reta, de esquerda para direita, é mais como um mapa com dois eixos, duas avenidas independentes, a econômica e a social. Então, pensa assim. De um lado, a gente tem um eixo social, que fala de costumes, liberdades individuais, pautas culturais. Do outro, o eixo econômico, que discute o tamanho do Estado, impostos, regulação da economia. Para essa análise, separar essas duas coisas é fundamental. E é aqui que vem a acusação principal. A crítica afirma que a pesquisa Quest define todos os grupos de eleitores, conservadores, progressistas, etc., com base quase que exclusivamente em perguntas do eixo social, das liberdades de costumes, deixando o debate sobre liberdade econômica de lado. Tá, mas e daí? Por que isso seria um problema? Porque, segundo a fonte, essa escolha não é neutra. Ao focar no debate social, a pesquisa acaba enquadrando a discussão num terreno onde a esquerda se posiciona como a defensora da liberdade. E com isso, ignora o principal argumento da direita, que é a defesa da liberdade econômica, de um Estado menor, menos impostos. Agora, o mais interessante é como essa crítica usa os próprios dados da pesquisa Quest para se provar. É uma virada de chave bem irônica, usando os resultados do estudo para reforçar o próprio argumento contra ele. Olha só este gráfico. Ele mostra como o eleitorado se divide segundo a Quest. E o que chama a atenção logo de cara é o tamanho desses dois grupos aí no meio, os desengajados e os cautelosos. Juntos, eles são mais da metade do país. E agora vem uma parte genial dessa análise. É quase uma tradução. A fonte pega os nomes que a Quest deu para cada grupo e os reinterpreta num espectro político mais clássico. Os desengajados e os cautelosos seriam, na verdade, as duas metades do grande centro político brasileiro. Beleza, se o centro é tão grande assim, a pergunta de $1 milhão é: por que nenhuma terceira via decola no Brasil? Pois é, a análise também tem uma resposta bem direta para isso. Olha esse número, 54%. É a soma dos desengajados com os cautelosos, mais da metade do eleitorado. Em qualquer eleição, é esse grupo que decide o jogo. A lógica por trás disso, segundo o argumento, é bem simples. O movimento político precisa de gente engajada, de militância. Se o público que uma terceira via quer conquistar é justamente o grupo que menos se interessa por política, esse movimento já nasce, digamos, sem combustível. No fim, essas pessoas acabam sendo atraídas por um dos polos que já existem. Então, com base nesse diagnóstico todo, a análise chega a dar um conselho estratégico bem claro para o campo da direita. Basicamente, parem de brigar no campo das guerras culturais. Tragam a discussão para o eixo econômico.
Falem de menos Estado, menos impostos, menos burocracia, porque é aí que estaria a vantagem. E para fechar, a gente chega numa das partes talvez mais polêmicas e reveladoras da pesquisa, que a fonte usa como prova de uma desconexão total entre uma pequena elite e o resto do Brasil. E olha que dado impressionante. Esse grupo, os militantes progressistas, que são só 5% do eleitorado, não só discorda da direita e do centro, mas as visões deles são muito diferentes até mesmo da esquerda tradicional. É como se eles estivessem numa ilha, sabe? Uma bolha ideológica. Ok, mas quem são as pessoas dentro dessa bolha? Os próprios dados da Quest dão o perfil. Esse grupo isolado é, na média, o mais rico, o com maior nível de escolaridade e o menos religioso de todo o eleitorado brasileiro. A interpretação que a fonte dá para isso é bem forte. Eles chamam esse grupo de elite aristocrática socialista. Seria uma elite pequena, rica, com grande visibilidade na mídia e na academia, mas cujas pautas não têm quase nenhuma ressonância com o resto do país, incluindo aí a própria esquerda moderada. E a gente termina com essa provocação que, no fundo, amarra toda essa discussão. A pesquisa da Quest foca muito na divisão social, nos costumes, mas essa crítica sugere que a verdadeira batalha de ideias, a fratura real na política brasileira, talvez esteja acontecendo no eixo econômico. Fica a questão, né? Onde é que o Brasil se divide de verdade? A reflexão fica no ar.